Meu namorado estava viajando a trabalho, e a semana havia sido longa e monótona. Senti que precisava de um pouco de diversão para aliviar o tédio. Foi quando minhas amigas me convidaram para uma festa que prometia ser agitada. Inicialmente hesitei, afinal, sair sem ele parecia estranho, mas logo pensei, por que não? Uma noite com as meninas seria uma boa maneira de relaxar. Era uma oportunidade para me divertir um pouco e, claro, não tinha nada de errado nisso. O que poderia dar errado? Clique no botão do like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Olá, eu sou Mariana. Tenho 25 anos, sou loira e baixinha, o que às vezes me faz parecer mais jovem do que sou. Sou também psicóloga, e quem me conhece sabe que adoro provocar. Uma provocação saudável, que me faz sentir viva e autoconfiante. Hoje, vou contar a vocês o que aconteceu naquela noite, uma história cheia de aventuras e surpresas. Naquela noite, escolhi um look despojado, mas que me deixava confortável e com um toque de ousadia. Vesti uma calça jeans de cintura baixa, que deixava as marquinhas de biquíni discretamente à mostra na lateral do meu corpo, uma peça que sempre gostei por dar um ar casual, mas ao mesmo tempo atraente. Combinei com um top prateado, que deixava minha barriga de fora, o que complementava o visual com um brilho discreto. Meus cabelos loiros, soltos, balançavam com o vento da noite, e eu me sentia pronta para curtir. Com um copo de vodka na mão e uma batida de funk tomando conta do ambiente, tudo parecia convidar a diversão. A festa estava apenas começando. Conforme a música pulsava, me senti cada vez mais à vontade para me soltar na pista de dança. A bebida foi me deixando mais relaxada, e o ritmo do funk era contagiante. A cada batida, eu descia mais, seguindo o compasso da música, mexendo os quadris e jogando o corpo para os lados. A atmosfera ao redor era vibrante, as luzes piscavam, criando uma aura quase mágica em torno de nós. A festa parecia ter vida própria, e eu, junto com minhas amigas, me deixava levar pela energia que emanava do lugar. Eu me divertia muito, mas logo percebi que minha maneira de dançar estava chamando atenção. Embora não fosse minha intenção inicial, eu adorava a sensação de ser notada. O olhar dos outros me observando de longe, especialmente os dos rapazes, alimentava meu lado mais exibicionista. Não era algo que eu fazia conscientemente, mas a situação me envolvia de tal maneira que eu simplesmente seguia o fluxo, sem pensar demais nas consequências. Seria o efeito da bebida, ou talvez o fato de estar sozinha naquela noite, sem meu namorado por perto para me controlar. Enquanto continuava a dançar, percebi um movimento ao meu redor. Um rapaz se aproximou discretamente por trás, e logo senti suas mãos tocarem minha cintura de forma sutil. Não resisti, continuando a mexer o corpo, seguindo o ritmo da música. Eu jogava o meu corpo para frente, levantando um pouco minha bunda para trás e rebolava num homem que eu nem tinha visto quem era. Eu sentia a sua ferramenta esfregando na minha traseira. Eu dançava para sentir o volume atrás de mim. Com o meu corpo inclinado para frente, para baixo, com a cara quase no chão, o meu cabelo caindo no meu rosto e o meu bumbum rebolando em uma ferramenta extremamente rígida. O toque dele parecia complementar a batida, e por mais que eu soubesse que aquilo não era o mais adequado, o momento me envolveu. A proximidade do corpo dele contra o meu despertava algo novo em mim, uma mistura de curiosidade e excitação. Quem era ele? Não me virei de imediato para ver. A música continuava alta, as pessoas ao redor dançavam, totalmente alheias ao que se passava entre nós dois. Senti que as mãos dele deslizavam levemente pela minha cintura, me puxando para mais perto e deixando seu volume bem encostado no meu corpo. O calor do corpo dele contra o meu era inegável. Fiquei intrigada, e o clima de mistério e adrenalina tomou conta. Eu estava completamente imersa no momento, a ponto de esquecer do mundo lá fora. Decidi me virar, só para ver quem era. Meu coração acelerou quando percebi que o rapaz que estava dançando tão próximo de mim era ninguém menos que o meu cunhado. Por um instante, congelei. A confusão e a surpresa tomaram conta de mim, mas algo dentro de mim não quis parar. Continuei dançando, e ele também. Ele me olhava de uma forma que eu nunca tinha notado antes, com uma expressão que misturava desejo e uma pitada de provocação. Me perguntei se aquilo era só uma coincidência ou se ele já havia pensado em algo parecido antes. A ideia de estar ali, tão próxima ao irmão do meu namorado, me deixava com um misto de culpa e excitação. Era errado, eu sabia, mas o proibido sempre tem um jeito de parecer ainda mais atraente. A adrenalina corria solta,
E, antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, estávamos saindo discretamente da pista de dança. A festa estava lotada, e ninguém parecia prestar atenção ao que fazíamos. O banheiro da festa parecia o único lugar onde poderíamos continuar o que havia começado. Na pressa e na vontade que a gente estava, ele me segurando pela cintura e encostando seus lábios nos meus. Sem falar muito ou pensar nas consequências do que estava acontecendo. Eu só queria aquele volume para mim. E ele só queria colocar a ferramenta na cunhada preferida. Entramos no banheiro e fechamos a porta. O clima entre nós era intenso e carregado de tensão. Não havia necessidade de palavras. Ele me puxou para perto, e nós nos beijamos com urgência, como se o tempo estivesse correndo contra nós. O toque dele era firme, decidido, e eu me deixei levar completamente. Estávamos completamente imersos naquele momento, e a adrenalina da situação proibida tornava tudo ainda mais emocionante. Sem pensar muito, logo me abaixei para conseguir apreciar aquela vista por outro ângulo. Aquele volume que tinha percebido antes na festa confirmou tudo o que imaginava. Era melhor ainda ao vivo, na minha frente. Fechei os olhos para deixar a imaginação fluir e, como estava com muita sede, coloquei meus lábios ali. Nesse momento não conseguia pensar em mais nada, só escutava música vindo de fora e eu com aquela vibe, sentindo o gosto do mel. Eu já estava igual uma cachoeira, muito molhada por conta da emoção do momento. Ele tirou meu look que tanto havia me arrumado para a festa e guardou sua ferramenta em mim. Somente era possível ouvir os barulhos dos meus brincos que batiam conforme nossos movimentos. Pensei que alguma coisa poderia acontecer, mas isso me deixava mais envolvida com aquela situação toda. A batida de palmas ecoavam em alguns momentos quando as coisas entre nós ficavam mais intensas. Eu me apoiava com as mãos na parede para não perder o equilíbrio, e olhava para trás, para conseguir ver aquela cena maravilhosa. Depois de um bom tempo de grande intensidade, olhei nos olhos dele e disse: "Pegue o anel para você." Ele parou na mesma hora, deu uma risada e já se preparou para utilizar sua ferramenta em outro lugar. Era um momento único e desafiador que me deixou em um estado de frenesi. Eu gostava daquilo tudo que estava ocorrendo. Algumas pessoas entravam e saíam do banheiro, mas nada aconteceu. O espelho do banheiro refletia nossas imagens. Meus cabelos loiros já estavam bagunçados, e meu rosto exibia uma mistura de surpresa e desejo. Ele me segurou pela cintura, e meu corpo respondeu ao toque com facilidade. No fundo, eu sabia que o que estávamos fazendo era errado, mas a situação, o clima, e o fato de estarmos longe dos olhos curiosos de qualquer pessoa conhecida tornava tudo mais intenso. O momento parecia durar uma eternidade, mas ao mesmo tempo sabíamos que não tínhamos muito tempo. A música alta que vinha do lado de fora e o som de risadas e conversas indicavam que a festa estava a todo vapor. Mas ninguém sabia que nós estávamos ali, em um momento de puro desejo e impulsividade. Ele me avisa que vai entrar em erupção. Eu me abaixo e vocês sabem o que uma pessoa com sede faz, né? Finalizado. Com o coração batendo rápido, saímos do banheiro tentando não chamar atenção. Olhei ao redor, e tudo parecia estar normal. Ninguém notou nossa ausência. E isso me deu uma sensação de alívio. Voltei para perto das minhas amigas, ainda processando tudo o que havia acabado de acontecer. Estava um pouco tonta, não apenas pela bebida, mas também pela intensidade da experiência. O que tínhamos feito era arriscado, mas também foi extremamente excitante. A festa continuou, mas minha mente estava em outro lugar. Eu tentava me concentrar nas conversas e na música, mas minha cabeça voltava sempre para o que havia acontecido. Como eu ia encarar meu cunhado depois disso? Será que ele estava se sentindo da mesma maneira que eu, com aquela mistura de culpa e excitação? Ou será que para ele era apenas mais uma aventura? Mais tarde, quando a festa finalmente terminou, ele se ofereceu para me levar para casa. Aceitei, tentando agir como se nada de extraordinário tivesse acontecido. O trajeto foi silencioso, mas carregado de tensão. Era como se nós dois soubéssemos que aquela noite nunca seria esquecida, mas ao mesmo tempo, estávamos evitando falar sobre isso. O silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Quando cheguei em casa, o peso da situação finalmente caiu sobre mim. Me joguei na cama e fiquei olhando para o teto, relembrando cada detalhe daquela noite. Por mais que eu soubesse que aquilo não deveria ter acontecido, não conseguia evitar o turbilhão de sentimentos. A mistura de adrenalina, culpa e excitação me deixava inquieta.
Eu sabia que aquilo não deveria se repetir, mas parte de mim também sabia que algo havia sido despertado dentro de mim. Os dias seguintes foram uma mistura de sentimentos contraditórios. Quando meu namorado voltou de viagem, tentei agir normalmente, mas uma parte de mim ainda estava presa naquela noite. Me perguntava como as coisas poderiam ser daqui para frente. Será que eu conseguiria manter aquilo em segredo? Será que o meu cunhado também carregava o mesmo peso? Apesar da rotina voltar ao normal, algo havia mudado. Eu tinha experimentado algo novo, algo que ia além do comum, e isso me fazia refletir sobre o que eu realmente queria. Continuar minha vida como se nada tivesse acontecido parecia a coisa mais lógica a se fazer, mas ao mesmo tempo, a memória daquela noite continuava voltando à minha mente. Aquela festa havia me mostrado uma faceta de mim que eu talvez desconhecesse. O desejo pelo proibido, a emoção de cruzar certos limites, e a adrenalina de viver algo arriscado estavam agora presentes nos meus pensamentos. Por mais que eu tentasse seguir em frente, a lembrança daquela noite continuava a pairar no fundo da minha mente, sugerindo que, talvez, a história ainda não tivesse chegado ao fim. E assim, com o tempo passando e a vida voltando ao normal, guardei essa experiência como um segredo. Um segredo que, de alguma forma, poderia voltar à tona em algum outro momento. Essa é minha história. Se você gostou, clique no botão de like e se inscreva no canal para mais histórias como esta.